Welcome to Brazilian Podcast. Bem-vindo ao Brazilian Podcast. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number 53, a story, Cinderella, Part 1, Intermediate Level. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 53, uma história, Cinderella, primeira parte, nível intermediário. Neste episódio eu vou ler a primeira parte da história Cinderella dos irmãos Grimm. Vamos aprender os verbos no pretérito mais que perfeito e o feminino e masculino de alguns substantivos. In this episode, I'm going to read the first part of the story of Cinderella by the Brothers Grimm. We are going to learn the verbs in the past perfect and the feminine and masculine forms of some nouns. Cinderella, primeira parte. Adaptado do conto dos irmãos Grimm. Era uma vez um homem que tinha perdido sua primeira esposa e que tinha se casado novamente com uma mulher muito arrogante. Ela tinha 2 filhas que se pareciam em tudo com ela. O homem tinha uma filha de seu primeiro casamento. Era uma moça meiga e bondosa. A nova esposa mandava a jovem fazer os serviços mais sujos da casa e dormir no sótão. Quando o serviço da casa estava terminado, a pobre moça sentava-se junto à lareira e sua roupa ficava suja de cinzas. Por esse motivo, as irmãs malvadas zombavam dela. Mas ela era 100 vezes mais bonita que as irmãs com seus vestidos esplêndidos. O rei mandou organizar um baile para o filho escolher uma jovem para se casar. E enviou convites para todas as pessoas importantes do reino. As 2 irmãs só pensavam na festa e diziam que Cinderela nunca poderia ir ao baile. Finalmente o grande dia chegou. A pobre Cinderela viu a madrasta e as irmãs saírem numa carruagem em direção ao palácio. E em seguida sentou-se perto da lareira e começou a chorar. De repente, apareceu diante dela uma fada, que disse ser sua fada madrinha, e ao ver Cinderela chorando, perguntou: "Você gostaria de ir ao baile, não é?" "Gostaria", suspirou Cinderela. "Bem, eu posso ajudá-la a ir ao baile", disse a fada madrinha. "Siga essas instruções. Vá ao jardim e traga-me uma abóbora." Cinderela trouxe a abóbora e a fada madrinha a esvaziou até ficar só a casca. Tocou-a com a varinha mágica e a abóbora se transformou numa linda carruagem dourada. Em seguida, a fada madrinha transformou 6 camundongos em cavalos lindos, tocando-os com sua varinha mágica. Escolheu também um rato para ser o cocheiro mais bonito do mundo. Então ela disse a Cinderela: "Olhe atrás do regador. Você encontrará 6 lagartos ali. Traga-os aqui." Cinderela nem bem acabou de trazê-los e a fada madrinha transformou-os em lacaios. Imediatamente subiram atrás da carruagem com seus uniformes de gala. Quanto a Cinderela, bastou um toque da varinha mágica para transformar os farrapos que usava num vestido de ouro e prata, bordado com pedras preciosas. Finalmente, a fada madrinha lhe deu um par de sapatinhos de cristal. Toda arrumada, Cinderela entrou na carruagem. A fada madrinha avisou que deveria estar de volta à meia-noite, pois o encanto terminaria ao bater do último toque da meia-noite. Para ser continuado da próxima vez. To be continued.
Vocabulário: uma moça meiga e bondosa. A sweet and kind young girl. O sótão. Attic. A lareira. Fireplace. As cinzas. Ashes. Zombavam dela. Made fun of her. Sua fada madrinha. Her fairy godmother. Uma abóbora. A pumpkin. A esvaziou. Emptied it. A casca. Shell. A varinha mágica. Magic wand. 6 camundongos. 6 mice. O cocheiro. Charioteer. O regador. Watering can. 6 lagartos. 6 lizards. Lacaios. Footmen. Com seus uniformes de gala. In their handsome liveries. Os farrapos. Rags. Bordado. Embroidered. Gênero dos substantivos. Noun gender. Aqui estão alguns substantivos no masculino e feminino. Here are some nouns in their masculine and feminine forms. Realeza, royalty. Rei, rainha. Príncipe, princesa. Conde, condessa. Duque, duquesa. Czar, czarina. Imperador, imperatriz. Pessoas religiosas. Religious people. Frade, freira. Frei, soror. Sacerdote, sacerdotisa. Profeta, profetiza. Papa, papisa. Bispo, bispa. Translate into Portuguese. Traduza para o português. The Count and the Countess are in love. O conde e a condessa estão apaixonados. The Prince and Princess of Wales were soon divorced. O príncipe e a princesa de Gales se divorciaram logo. Juan Carlos I is the King of Spain. Juan Carlos I é o rei da Espanha. Have you read The Prophet by Khalil Gibran? Você leu O Profeta, do Khalil Gibran? The Pope lives in the Vatican. O Papa mora no Vaticano. Pretérito mais que perfeito. Past perfect. O pretérito mais que perfeito em português equivale ao past perfect em inglês. É usado para expressar uma ação no passado anterior a outra ação no passado. The pretérito mais que perfeito em português is equivalent to the past perfect in English. It is used to express an action prior to another action in the past. Há duas formas de pretérito mais que perfeito em português, uma simples e uma composta. E as duas têm exatamente o mesmo significado. Porém, a forma simples é usada apenas na forma escrita. There are two forms of past perfect in Portuguese, a simple and a compound form, and both have exactly the same meaning.
However, the simple form is used only in the written form. A forma composta é formada pelo imperfeito do verbo ter ou haver, mais o particípio passado do verbo principal. O verbo ter é mais usado do que o verbo haver como verbo auxiliar do pretérito mais que perfeito. The compound form is formed with the imperfect of the verb ter or haver plus the past participle of the main verb. The verb ter is more used than the verb haver as an auxiliary verb of the past perfect. Exemplo: ele tinha perdido a esposa ou ele havia perdido a esposa. Particípio passado, past participle. O particípio passado regular dos verbos é formado acrescentando o sufixo ado aos verbos terminados em AR e ido aos verbos terminados em ER e IR. Exemplo: falar, falado. Jogar, jogado. Ler, lido. Poder, podido. Assistir, assistido. Verbo falar, pretérito mais que perfeito. Com o verbo ter, eu tinha falado, ele tinha falado, nós tínhamos falado, eles tinham falado. Com o verbo haver, eu havia falado, ele havia falado, nós havíamos falado, eles haviam falado. Substitution drills, exercícios de substituição. Eu nunca tinha tomado guaraná. Ele nunca tinha tomado guaraná. Nós nunca tínhamos tomado guaraná. Eles nunca tinham tomado guaraná. Ele perguntou se nós já tínhamos ido ao cinema. Ir à praia. Ele perguntou se nós já tínhamos ido à praia. Jantar. Ele perguntou se nós já tínhamos jantado. Comer. Ele perguntou se nós já tínhamos comido. Conseguir as entradas. Ele perguntou se nós já tínhamos conseguido as entradas. Quando eu cheguei lá, ele já tinha saído. Almoçar. Quando eu cheguei lá, ele já tinha almoçado. Começar a trabalhar. Quando eu cheguei lá, ele já tinha começado a trabalhar. Ir embora. Quando eu cheguei lá, ele já tinha ido embora. Ler o relatório. Quando eu cheguei lá, ele já tinha lido o relatório. Translate into Portuguese. Traduza para o português. When I got home, Henry had already had dinner. Quando cheguei em casa, o Henry já tinha jantado. When he called, I had already left.
Quando ele ligou, eu já tinha saído. He had already said something about this publicly. Ele já tinha falado algo sobre isso publicamente. I had never drunk cashew juice. Eu nunca tinha tomado suco de caju. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Pod Class is copyrighted 2008.